de Cristo quero ser, mais do seu amor obter, mais de sua compaixão, mais de sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais o seu puro e santo amor, mais de meu Mestre, meu Senhor. Mais de Cristo perto está, sua comunhão gozar. Quero sua voz ouvir, sempre sua lei cumprir. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de meu Mestre, meu Senhor. Mais a Cristo quero olhar, vê-lo em glória, enfim reinar. Reine sempre em mim também, desde agora até no além. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de meu Mestre, meu Senhor. Mais de Cristo quero ter, mais igual a Ele ser, dando ao triste sofredor mais conforto e mais amor. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de meu Mestre, meu Senhor. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Amém. Bom dia, Elô, mais uma vez. Bom dia, Liginha. Eu acho que o mensageiro ainda não entrou, né? Keila, conseguiu falar com o mensageiro? Oi, Abre o seu bom dia microfone, a amiga. todas. Bom dia a todas. Eu falei com ele sim. É porque ele não tem o Zoom no celular e ele tá tentando conectar pelo notebook. Aí ele pediu que eu aguardasse um pouquinho. Se você quiser colocar outro hino por enquanto. Liginha, quer colocar então outro hino? Até que ele consiga conectar? Posso colocar, só um momento. Então coloca outro hino. Vamos orar, irmãos, né, para que Deus possa abençoar o nosso mensageiro, que ele possa vir conectar, então, a sua internet.
Bom dia a todos. De um sábado a outro sábado, nós juntos iremos adorar o nosso Rei, o nosso Salvador. Como eu almejo esse dia, estar com todos vocês. Eu não os conheço presencialmente, alguns aqui eu já conheço, mas outros não. Mas aqueles que eu não conheço, por toda a eternidade, nós vamos podermos adorar o nosso Rei, o nosso Salvador. Feliz sábado para todos vocês. Se sintam abraçados nessa manhã de sábado, nessas primeiras horas do raiar desse dia, que vocês se sintam abraçados também pelo Senhor Jesus. E é com esse espírito de que somos uma irmandade para nunca mais nos separar, é que nós vamos, então, agora começar com 2 orações. Bom dia, Ivan! Bom dia, muito obrigado, gente, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
Muito obrigado. Para mim é uma felicidade muito grande poder compartilhar com vocês hoje a palavra do Senhor. E louvado seja Deus. Amém. Que Deus seja louvado. Ivan, então, para dar início, nós vamos fazer 2 orações. Eu faço a primeira e você vai fazer a segunda para depois já dar início à mensagem, ok? Tá bom. Então, vamos orar. Querido Deus que estás nos céus, nós estamos felizes porque estamos aqui nesta igreja virtual. O Senhor trouxe o seu mensageiro, o Ivan, que o Senhor possa usá-lo agora poderosamente para que o seu Santo Espírito, através dele, venha falar aos nossos corações. Senhor, estamos aqui e queremos mais uma vez ouvir a tua voz. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido Pai, em continuação, Senhor, essa oração, queremos clamar ao Senhor nessa manhã pelo Espírito Santo. Ó Pai, o Espírito de Profecia diz, Senhor, que cada dia devemos rogar ao Senhor pelo batismo do Espírito, e isso fazemos nessa manhã. Rogamos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha, Pai, inspirar o nosso coração, que a gente possa compreender, Senhor, a atuação da palavra, da mesma forma que o Espírito Santo, meu Pai, inspirou os homens a escreverem, que o Senhor venha nos inspirar, Senhor, a compreender aquilo que foi dito também. Nós te agradecemos, ó Pai, e lhe pedimos que o Senhor, Pai, perdoe todas as nossas faltas e falhas e que o sangue de Jesus esteja agora sendo ministrado a cada um de nós e que nossa mente seja esclarecida, Senhor, assim como o Senhor fez com os discípulos no caminho de Emaús. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo, meu Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Ivan, a boca é sua, mas a palavra é do Senhor. Seja bem-vindo, que o Senhor te use poderosamente. Amém. Deixa eu abrir aqui a câmera. Eu consigo compartilhar a tela aqui com o pessoal, minha irmã? Consegue sim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, queridos, a gente hoje vai orar a Deus, né, para saber qual assunto trazer, e o Senhor colocou bem forte na minha mente, assim. Eu não sei quantos conhecem o livro A Mensagem do Terceiro Anjo. É um livro que eu tenho estudado com o pessoal já há alguns meses, aos sábados, e tem um sermão aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é o sermão 12. Eu não sei quantos já viram esse livro, mas é esse aqui, ó, A Mensagem do Terceiro Anjo. Ele vende na Editora dos Pioneiros e é um livro extremamente importante para nós adventistas, sobretudo nesses dias que nós estamos vivendo. Esse livro ele trata de questões assim de extrema importância para nós, e esse sermão 12 ele vai tratar sobre a mente, né? A mente natural e a mente de Cristo, né? Como ter a mente de Cristo, e a gente vai falar sobre isso hoje. E eu vou ler algumas coisas aqui com vocês. Eu já deixei aqui preparado aqui a tela, os slides. Deixa eu colocar aqui para vocês, que é esse aqui, ó. Alguém só me confirma se abriu aí, só para eu ter noção. Já abriu para vocês, não? Sim, só não está aparecendo ainda na tela cheia, né? A gente está vendo os seus slides na lateral. E, Lígia, se você puder ajudá-lo a colocar na tela cheia, eu não sei como fazer. Deixa eu ver aqui, ver se aparece. Agora ficou em tela cheia para vocês? Ainda não. Ainda não? Vamos ver aqui. Eu não sei como é que faz. Eu sei como é que faz no Meet. Agora aqui no Zoom eu não sei fazer, não. Vocês conseguem enxergar a letra assim, não? Sim. Ok. Então, esses textos aí, vocês conseguem acompanhar também, né? Ivan, penso que deves colocar no modo de apresentação. Modo de apresentação, eu botei aqui compartilhar aqui embaixo. E aí coloquei para compartilhar o PowerPoint aqui com vocês. Só que
por algum motivo não está indo ele em tela completa, né? Deixa eu tentar mais uma vez. Vamos ver aqui. Vamos ver se assim, vamos ver se assim ele vai. Vamos ver. Agora ficou em tela cheia? Perfeito, Sim. fica assim. Pronto, maravilha. Então, vamos lá. Vou pedir que vocês peguem a Bíblia de vocês. Eu vou usar uma versão aqui que é a King James, tá bom? Vamos lá. Eu vou passar os slides para a gente ver. Então, olha só, gente. Esse livro, vocês vão perceber a importância dele, né? O que é que acontece? Vou dar só um resumo aqui do contexto em que ele foi colocado e a importância desse livro para nós hoje. Então, o autor, né, na verdade, esse livro aqui é a parte, ele foi escrito, né, baseado nos sermões de Alonzo T. Jones, que era um pastor adventista, e ele estava pregando aqui em 93, certo? Então, esses sermões que estão escritos aqui, eles são de A.T. Jones que foram pregados em 1893. O que estava acontecendo em 93? Estava prestes a acontecer uma lei dominical, né? Estava prestes a acontecer uma lei dominical e várias igrejas dos Estados Unidos tinham se unido, né? Porque tinha tido uma feira ali enorme naquela época e as igrejas tinham se reunido, né? Feito abaixo-assinados para que a feira não funcionasse aos domingos. E então, A.T. Jones percebeu que isso seria o estopim para uma futura lei dominical e para os eventos finais acontecerem. Resultado, realmente, né, a feira foi fechada aos domingos, as coisas estavam acontecendo de uma forma assim absurda, né? E ele aí traz esses sermões em 93. O que é mais impressionante é que você vê Ellen White falando no próprio prefácio do livro, tem uma citação dela, que ela disse que se o povo tivesse entendido essas mensagens e vivido essas mensagens que foram entregues aqui em 93, tem uma passagem dela aqui de 94, onde ela fala que o povo já teria recebido as boas novas na cidade de Deus. Ou seja, as mensagens seriam suficientes para que o povo pudesse realmente compreender a justiça de Cristo, receber a chuva serôdia e dar o autoclamor e finalizar a obra. Então, aqui no Sermão 12, ele vai falar sobre alguns aspectos importantes, né, da consagração do ser humano. Como realmente o ser humano ele pode ser verdadeiramente consagrado e receber o Espírito Santo. Então, tem situações aqui que são muito importantes. Olha só, no capítulo 12, ele vai iniciar falando sobre a mente de Cristo, né? Porque no capítulo 11, ele já tinha tratado sobre esse ponto. E aí ele vai retornar falando sobre isso. Ele diz assim, ó, na noite passada chegamos a essa conclusão. A fim de termos a justiça de Deus, que é a chuva serôdia, que é a preparação para o autoclamor, precisamos ter a mente de Cristo. O único meio para alcançá-la, não há outro. Esse é precisamente o conselho que as Escrituras nos dão. Tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2, 5 e 6. Segundo esse texto, o que a mente de Cristo faz, como ela atuou nele, ele a si mesmo se esvaziou. Quando essa mente estiver em nós, o que ela fará ali? A mesma coisa. Ela vai nos esvaziar do nosso eu. Então, o primeiro pensamento do texto é que a mente de Cristo leva a pessoa que a tem a esvaziar-se de si mesma. Então, olha só. Ele aqui está falando de Filipenses 2, 5 e 6. Eu vou pedir que vocês abram comigo rapidinho. Mais uma vez aqui, Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, 5 e 6. Olha o que as escrituras nos dizem. Eu estou usando aqui a versão King James, de 1611. Olha só. Filipenses, ou se você quiser anotar, dê uma anotada assim, ó, Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6, que diz assim: que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, olha só, a Bíblia está dizendo aqui que nós devemos ter a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. E aí olha o verso 7. Mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo,
fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, olha só que coisa, né? A Bíblia diz assim, ó, olha, Cristo, né? A mente de Cristo tem que ser a mente de vocês. Tenham em vocês a mesma mente de Jesus. Porque essa mente de Jesus fez o que com Jesus? Fez ele esvaziar-se a si mesmo. Então, a mente de Cristo, ela, se estiver em nós, vai fazer a mesma coisa. Isso é interessante porque já no capítulo 11, ele faz a diferença entre a mente natural e a mente de Cristo. E olha só, quando essa mente que estava em Cristo o fez esvaziar-se de si mesmo, o que veio em seguida, ele ficou cheio de Deus. Quando essa mente que estava nele for nossa e fizer em nós o que fez em Cristo, esvaziar-nos do eu, o que preencherá o lugar? Deus em Cristo nos preencherá. Dessa forma, Deus em Cristo habita em nós, mas o eu deve sair do caminho. Então veja, você já deve ter visto várias vezes nas Escrituras, por exemplo, João capítulo 5, versículo 30, Jesus diz assim, ó, eu nada posso fazer de mim mesmo. O que é que Jesus estava dizendo com isso? Por exemplo, João capítulo 14, quando os discípulos falam assim, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe fala para ele fala assim, Filipe, há tanto tempo estou convosco, não me tem desconhecido? Quem me vê a mim vê o Pai, não credes tu? Então, ele pergunta várias vezes isso para os discípulos, ele fala sobre essas situações várias vezes com os discípulos, porque ele estava dizendo, olha, quem faz as obras em mim é o Pai. Então, 2 Coríntios capítulo 5, verso 19 até o 21, diz que Deus estava em Cristo Jesus, né, operando. Deus estava em Cristo. Então, Cristo se esvaziou e o Pai habitou nele na plenitude. É isso que a mente de Cristo faz. E a gente vai ver o contraponto entre a mente de Cristo e a mente natural. E aí ele diz assim, ó, vamos começar com essa pergunta. Que mente se encontra em nós? A mente controlada pelo eu. O que essa mente faz? Ela exalta o eu. Antes de mais nada, que tipo de mente é essa que temos? A mente natural. O ser humano tem uma mente natural e ele precisa de uma outra mente. Ele precisa ter a mente que estava em Cristo. Mas essa mente que está em Cristo só pode esvaziar do eu a pessoa em que tal mente habita. Assim, considerando que temos uma mente natural e precisamos ter outra no lugar dessa, considerando que essa outra mente esvazia do eu a pessoa que a tem, não podemos concluir, inevitavelmente, que nossa mente natural não passa de uma mente cheia do eu? Então, veja, a mente natural que o ser humano tem, lembra lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, diz assim, ó, ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito porque eles são loucura. Então, essa mente natural, eu vou mostrar nas escrituras mais alguns detalhes para a gente perceber isso de forma bem clara. Essa mente natural, ela não pode nunca alcançar a justiça de Deus. Por quê? Nós vamos ver isso claramente. Ele diz assim, ó, a mente natural é a mente de Satanás, sempre egocêntrica. Então, por que a mente natural ela é a mente de Satanás? Porque, veja, a mente de Cristo leva a pessoa o quê? A se esvaziar do eu. Mas a mente natural, o que ela faz? É sempre egocêntrica. Eu. Tudo é eu. Então, é tudo baseado no meu eu. Naquilo que eu gosto, naquilo que eu sou, naquilo que eu sinto, naquilo que eu acho, naquilo que eu penso. Essa é a mente natural. Todo ser humano é assim, naturalmente. Então, essa mente não pode ser a mente de Cristo. Essa é a mente de Satanás. A mente natural ela é controlada por Satanás. E isso é digno de muita reflexão por parte de cada um de nós. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Que na continuação, ele diz assim, ó, na página 170 desse livro, ele fala assim, no entanto, o Senhor não deixou o ser humano à sua própria sorte. Deus não parou de atuar. Se tivesse agido assim, nunca teria havido na mente de qualquer pessoa algum impulso que não fosse o de Satanás, pois toda mente natural só está voltada para o eu e para Satanás. Mas Deus fez um plano para corrigir essa situação. Ele disse, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Gênesis 3,15. Deus fez entrar em cena essa inimizade, ou seja, o ódio contra o poder de Satanás, até mesmo o ódio contra as coisas que se encontram nessa mente. Deus implantou esse ódio, e nisso reside a fonte de todo impulso para o bem, para a justiça ou qualquer coisa do tipo que possa surgir na mente de qualquer ser humano desse mundo. Meus amados, olha que coisa fantástica. Veja só, quando Adão caiu, o ser humano ele não tinha mais liberdade no sentido de conseguir escolher racionalmente as coisas. Veja só
Quando Deus fala, olha que coisa impressionante. Quando Adão peca, ele se intimida, né, de forma tão íntima com Satanás, que Deus, quando ele olha para a situação da humanidade, ele vê que se ele não interviesse, né, se ele não intervisse ali de forma sobrenatural, o ser humano e Satanás, eles iriam ter livre curso para a maldade e eles não teriam remorso. Então, veja, olha o que Deus fala, eu porei inimizade entre ti e a mulher. Ou seja, essa inimizade não existia. Então, o ser humano era completamente voltado para o mal. Deus olhou para aquilo e falou assim, olha, pela promessa, olha o que Deus falou, eu vou pôr inimizade. Então, veja, os pensamentos do homem eram continuamente maus. Porém, Deus interviu. Deus veio até o ser humano e implantou no ser humano um desejo por algo melhor. Uma inimizade entre ele e Lúcifer, entre ele e Satanás. Porém, veja o seguinte, a mente natural, a mente que o ser humano tem, era só voltada para o mal. Quando Deus coloca a inimizade agora, Deus agora coloca ali, né? É como se ele desse agora uma nova liberdade para o ser humano. Porque quando o ser humano caiu, veja Jesus quando ele fala em João capítulo 8, se não me engano, no verso 34, ele fala assim, ó, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O ser humano não era mais livre como ele era no Éden. Ele agora se tornou escravo do pecado. Então, quando Deus colocou inimizade, era como se Deus estivesse dando assim, olha, eu vou colocar aqui para vocês o desejo pela liberdade, o desejo de seguir algo diferente desse curso das coisas. Então, veja, agora o ser humano ele tinha dentro de si, colocado pelo próprio Deus, o desejo por algo melhor, o querer algo melhor. O ser humano agora não queria somente um mal, ele queria agora, ele sentia dentro dele o desejo por algo melhor. E quem era esse algo melhor? Olha só que coisa interessante, ele fala aqui na página 170, ó, mas quando Deus colocou ali esse ódio pelas coisas más, também gerou o desejo por algo melhor do que esse mal que odiamos. Que algo melhor é esse? Qual é o objeto desse desejo? Jesus Cristo. Isso porque Jesus Cristo e sua presença, a mente de Deus, volta ao lugar de onde ele foi retirado. A imagem de Deus retorna ao lugar de onde ela foi banida, devido ao engano de Satanás. Cristo é a imagem de Deus, a expressa imagem de sua pessoa. E quando recebemos Jesus Cristo em sua plenitude, a imagem de Deus retorna ao lugar ao qual pertence. Portanto, o fato de Deus colocar essa inimizade liberta a vontade ou a escolha, de maneira que o ser humano pode escolher a outra mente. Então, veja só, isso aqui, gente, é muito tremendo. Por quê? O ser humano ele agora pode olhar e dizer assim, olha, eu não quero viver essa vida. Gente, você já percebeu quantas pessoas... Veja só, o ser humano ele sente dentro dele o desejo por algo melhor. Mas veja, isso é desejo. Não significa que ele vai se tornar, né? Não significa que ele vai viver algo melhor. Mas dentro dele está o querer. Ele quer. E aí muitas pessoas, por sentir o desejo por algo melhor, o que é que elas fazem? Como elas estão desorientadas, elas têm esse desejo por algo melhor e elas querem satisfazer naquilo que não satisfaz de verdade. Então, muitos vão se satisfazer nas drogas, outros vão se satisfazer nas festas e tudo isso. Mas por que que ele faz aquilo? Porque dentro dele, ele sente um anseio de algo que vai completá-lo. Então, muitos olham para relacionamentos, para outras pessoas e tudo isso. Mas, na verdade, esse anseio foi colocado pelo próprio Deus. E esse anseio é pela imagem de Deus de volta, porque você perdeu a imagem de Deus. Mas Colossenses diz que ele é a imagem do Deus invisível, Cristo. Então, dentro de você, você está sentindo a necessidade de Jesus Cristo para que a imagem de Deus seja colocada de volta para você. Então, você está com a mente natural, você tem a mente natural, mas você não quer mais isso. Por quê? Porque Deus colocou isso dentro de você. Isso ele colocou dentro de todos os seres humanos. Só que agora nós vamos ver agora, gente, vamos entrar nessa parte. Teria muitos detalhes para a gente entrar aqui, mas para não estender muito, nós vamos passar para a gente entender na prática como agora Deus colocou essa inimizade e você vai agora entender na prática essa inimizade e vocês vão perceber que a gente passa isso e a gente precisa refletir se hoje nós temos a mente de Cristo ou se nossa mente é uma mente natural. Olha só, vamos ver aqui, deixa eu passar aqui um pouquinho, aqui. Eu vou pedir que vocês abram comigo Romanos capítulo 7. E é aqui que a gente vai finalizar entendendo esse ponto. Romanos capítulo 7. Vamos entender aqui a luta entre a mente natural e a mente de Cristo. Vamos pegar aqui Romanos capítulo 7.
Romanos 7. Romanos, capítulo 7. Romanos 7. Diz assim, ó. Eu vou ler aqui essa parte do livro, está aí na tela para vocês. Está na página 171 do livro, que diz assim, ó. Temos aqui um que era judeu. Aqui ele vai falar de Romanos 7. Diz assim, ó, temos aqui um que era judeu, um crente como vocês e eu. Ele disse, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Romanos 7,14. A mente carnal é a mente natural. De quem é a mente natural? De Satanás, cuja mente é egocêntrica. Assim é a mente de Satanás. Vamos continuar a leitura. Porque o que faço, não o aprovo. Qual é a razão por que eu não aprovo o que eu faço? Qual é o problema aqui? Por que não posso aprovar? Porque eu sei que é errado. Não é o bem. Se fosse o bem, não é certo que eu aprovaria? Porque o que faço, não aprovo. O que de fato está sendo feito? O bem? Não. O oposto do bem. O mal. O erro. Olha só, gente. Vamos observar isso aqui. Olha o verso 14 de Romanos 7. Romanos 7,14 diz assim, ó. Porque nós sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que eu faço, não aprovo ou não permito. Pois o que eu quero, isso não faço. Mas o que eu odeio, isso faço. Então, olha o primeiro problema. Você percebeu aqui, olha que fantástico isso, gente, para a gente perceber a realidade da vida humana. Quando você olha para aqui, ó, perceba que no verso 15 ele diz assim, ó, porque eu não faço o que eu aprovo. Na King James fala assim, ó, porque não faço o que eu permito. Pois o que eu quero, isso eu não faço. Mas o que eu odeio, isso eu faço. Olha que coisa interessante. Ele diz assim, ó, o que eu quero, isso eu não faço. Perceba o seguinte, então ele sabe o que é o bem, olha só, ele sabe o que é o bem, ele quer fazer o bem. Por que ele quer fazer o bem? Porque desde o Gênesis já foi implantado no ser humano o desejo pelo bem, aquela inimizade com Satanás. Então ele sabe o que é o bem, ele quer fazer o bem, ele sabe que a lei é boa, mas ele não consegue. Ele não consegue. A mente, olha só o que é a mente natural. Ele sabe que a lei é boa, que os mandamentos são bons, os princípios são corretos. Ele quer viver aquilo. Ele sabe, ele entende aquele ideal, mas ele não consegue. Então ele fala assim, olha, eu quero, mas eu não faço, eu não consigo. Então, olha que situação. Então, esse é o problema. Aí, só que agora ele vai continuar e diz assim, ó, pois o que quero, isso não faço. Aí a Tedion se pergunta, o que ele queria fazer? Aí a congregação responde, o bem. Aí depois ele fala, o que quero, isso não faço. O que ele desejava fazer? O bem. E o que de fato ele fazia? O mal. Então, quer fazendo ou querendo, qual era o resultado? O mal. Aí ele diz, mas o que aborreço, isso faço. Aí ele pergunta, o que ele aborrecia? O pecado. Ele odiava o mal, a injustiça e o erro. Mas o que ele fazia? O mal. Ele fazia o mal, praticava a injustiça, cometia erros. Então, quanto de bem o homem natural tem? Nada. Embora ele odeie o mal, quanto de bem ele faz? Nada. Ele gostaria de fazer o bem, mas quanto do bem que ele gostaria de fazer, ele de fato faz? Nada. As coisas são assim mesmo? Sim. É isso mesmo, pois é o que a Bíblia declara. Então, olha só. Veja que coisa interessante. Deixa eu só colocar esse carregador aqui, que o notebook vai descarregar. Perceba o seguinte, o homem natural, ele quer fazer o bem. Então, ele tem aquele desejo dentro dele que é nobre. Olha, eu aprendi o caminho da justiça, eu sei o que é correto. Só que qual é o problema? Eu não consigo. Simplesmente isso. Não é que a lei seja difícil. Não, porque eu sei o que é correto, eu compreendo os termos da lei, mas eu não consigo fazer. Então, o homem natural, perceba que ele sabe, só que ele vai dizer assim, ó, a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Então, tem um problema aqui. Por quê? Porque quando ele fala assim, ó, mas eu sou carnal, deixa eu só colocar isso aqui na tomada. Quando ele fala eu sou carnal, ele está dizendo o que com isso? Que a mente dele é a mente natural. Porque a gente viu que a mente natural é a mente
carnal, e essa mente ela é controlada por Satanás. Então veja que coisa interessante. Matt Jones ele fala que aqui nesse momento você vê que é um judeu, né, Paulo que estava falando, e ele diz sobre essa questão da mente carnal. E aí ele vai dizer agora o seguinte, ó, o homem em Romanos possuía esses impulsos o tempo todo, não é verdade? Ele tinha um conhecimento do bem a ponto de odiar as coisas que estava fazendo. Pensem nisso. Estamos falando do homem natural, o homem como vocês e eu, ou qualquer outra pessoa que já nasceu nesse mundo. Ele tinha impulsos para o bem, tinha o conhecimento do bem e odiava o mal. Mas o que ele fazia não era o que ele queria? Não era o que ele conhecia? Não. O que ele fazia então? Ele fazia o mal. O que estava em jogo não era o que ele conhecia. Será que ele fazia qualquer outra coisa que não fosse o mal? Não. Ele conhecia outro caminho. Sabia que existia algo melhor, não é mesmo? Sim, Senhor. Então, não vamos pensar que o nosso correto conhecimento é a mesma coisa que correto procedimento. Conhecer o que é uma boa ação não nos torna praticantes dessa ação. Conhecer o certo não é o mesmo que praticar o certo. Assim, ele não fazia bem algum. Quem é essa pessoa? Somos nós, vocês e eu, o homem natural. Gente, olha que coisa fenomenal. Então, o homem natural é o homem que nós somos antes de receber a mente de Cristo. Se você não tem a mente de Cristo, essa é a sua situação do homem natural. O que é o homem natural? O homem natural, ele vai saber o que é correto, ele vai saber a forma de se fazer as coisas corretamente, ele vai até entender, só que ele não vai fazer. Por que ele não vai fazer? A gente vai ver aqui, porque ele tem o conhecimento, mas não tem o poder. Então, ele sabe, olha, isso aqui é correto, eu tenho que viver dessa forma, mas eu não vivo dessa forma. Eu não consigo viver dessa forma. Eu até sei, eu até entendo, eu já estudei, mas eu não consigo, simplesmente eu não consigo. O que é isso? Falta poder. Por isso que a Bíblia fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Porque, olha o que a Bíblia fala, a Bíblia não fala que o Evangelho é o conhecimento de Deus para a salvação. Não. Porque o ser humano precisa de poder. Por quê? Porque o ser humano, veja, quando Deus falou assim, eu vou colocar inimizade, Deus colocou, implantou dentro de você o querer. Mas olha o que Romanos 7 fala, o querer está em mim, mas o efetuar não consigo. Então, o querer, então Deus tem que fazer duas coisas no ser humano para que ele possa realmente ser salvo. O primeiro é o querer, e isso já foi feito desde o Gênesis. Qual é a segunda coisa? O efetuar. Esse efetuar é quando, veja, você está querendo a mente de Cristo, mas você não tem a mente de Cristo. Você precisa da mente de Cristo. Então, você já quer ela. Esse é um ponto. Agora, você precisa efetivamente ter essa mente. Você precisa ter a mente de Cristo. Então, se você não tiver a mente de Cristo, você não consegue viver o evangelho. Você não consegue, você vai conhecer, você vai saber, às vezes você vai ouvir uma pregação, você vai ler dizendo, ó, viva dessa forma. Você vai ler conselhos sobre regime alimentar e vai dizer assim, ó, se alimente dessa forma. Você vai ver, você não vai conseguir viver isso. Você não vai, muitas vezes você não vai nem ter vontade de fazer aquilo. Você vai ler conselhos sobre educação, ciência do bom viver, você vai ler conselhos sobre várias coisas e você simplesmente vai ler aquilo e dizer, não consigo. Por quê? É a mente natural. Ela vai querer até, às vezes, mas ela não vai conseguir. Por quê? Porque a mente natural não tem poder para isso. E o que é interessante é que ele fala no capítulo 11 que essa mente natural, ela não consegue abarcar a justiça de Deus como Deus requer. O que é interessante, só vou comentar para não demorar muito tempo, quando você vai para o livro de Joel, no capítulo 2, no capítulo 11 do livro A Mensagem do Terceiro Anjo, ele cita esse capítulo, e ele diz assim, olha, em Joel, no capítulo 2, ali do verso 23 também em diante, a Bíblia fala assim, ó, quando fala da chuva serôdia, a Bíblia fala assim, ó, Deus vos deu moderadamente a chuva temporã e ele dará a chuva serôdia. E aí fala assim, ó, que é o ensinador de justiça de acordo com a justiça. Isso está escrito em Joel capítulo 2. Isso você olha no original, está escrito realmente assim na Bíblia. O ensinador, ele vos dará um ensinador de justiça de acordo com a justiça. Aí você olha assim, escrito isso, e você fala assim, como assim? O que significa um ensinador de justiça de acordo com a justiça? Gente, olha que coisa interessante. Matt Jones ele vai falar sobre isso no livro. Olha, o que é justiça na Bíblia? Depois ele fala assim, fulano é justo. Noé era justo, fulano era justo. O que é justiça na Bíblia? Quem é o justo? Veja só. Para você entender o que é justiça, você tem que ver claramente o padrão de justiça da Bíblia. Então, veja só, por exemplo, Salmo capítulo 119, verso 172. A Bíblia fala assim, ó, a minha língua celebra a tua lei, porque todos os seus mandamentos são justiça. Então, os mandamentos de Deus são justiça. Quem é o injusto na Bíblia?
Se você for observar, por exemplo, 1 João, capítulo 3, verso 4, a Bíblia fala que a transgressão da lei, o pecado é transgressão da lei. E em 1 João 5,17, fala que toda injustiça é pecado. Ó, se pecado é transgressão da lei e toda injustiça é pecado, então transgressão da lei é injustiça. Ou seja, o injusto é aquele que transgride a lei e o justo é aquele que obedece à lei. Então, justiça na Bíblia é a mesma coisa que obediência, a Ellen White fala isso. Justiça é simplesmente você andar em todos os mandamentos do Senhor. Só que o que acontece? Esse é o problema do homem natural. O que o homem natural faz? O homem natural, ele entende a justiça da forma dele. Olha que coisa interessante. Então, ele vai colocar um padrão de justiça que ele consegue compreender. Olha, de tudo que eu já estudei na minha vida, de tudo que eu consigo entender que o cristão deve ser, é isso aqui. Então, eu vou lutar para chegar nesse ponto. Muitas vezes eu começo a me frustrar, porque eu penso assim, olha, eu deveria estar aqui, ó, mas eu não estou, eu estou lá embaixo. Eu queria chegar nesse alvo aqui. Só que aí quando você observa Joel 2, ele fala assim, ó, ele vai lhe dar um ensinador de justiça de acordo com a justiça. Aí você fala assim, o que significa isso? Veja só, o ser humano tem um padrão de justiça. Então o ser humano pensa assim, ó, se eu chegar até aqui, aí sim. Só que olha o que a Bíblia fala, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Meus pensamentos são muito mais altos do que os vossos. Então o que acontece? Olha o que Deus está dizendo. O que Deus pensa sobre justiça é maior do que você pensa sobre justiça, do que eu penso sobre justiça. Mesmo você pensando na sua melhor forma, o padrão de Deus ele é elevadíssimo, ele é muito maior do que você pode imaginar. Então, mesmo que você viva o seu melhor e o meu melhor não é o melhor de Deus. Por quê? Porque a mente natural não consegue compreender as coisas do Espírito. A única mente que pode compreender a justiça de Deus é a mente de Cristo. Então, para você viver de fato a justiça de Deus, só é possível se você tiver a mente de Cristo. Aí vem a pergunta: como ter essa mente de Cristo? Como receber essa mente de Cristo na prática, Senhor? Nesse próprio livro, até Jones, eles explicam. Ele vai usar Efésios capítulo 3. Eu vou pedir que vocês abram comigo, só para a gente chegar no finalzinho já. Vou finalizar em 5 minutos. Eu tenho até 6 horas? Sim. Ok. Então, mas se precisar de passar um pouquinho, não tem problema, viu? Certo. Vamos ver aqui Efésios. Veja só. E aí a gente vai voltar para Romanos para a gente finalizar. Então, aqui em Romanos a gente vê uma luta, porque ele sabe o que é o bem, ele tenta, mas ele não consegue, ele fica nessa o tempo todo querendo e não consegue. Aí daqui a pouco ele se frustra, né? Mas olha só, Efésios aqui no capítulo 3, ele diz assim, ó. Efésios, capítulo 3, diz assim, ó, verso 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite no vosso coração pela fé, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender, ser capaz de compreender, com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a profundidade e a altura, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, olha só. Veja só como receber a mente de Cristo. Aí até Jones ele fala assim no capítulo, ele fala assim, ó, você pode receber a mente de uma pessoa sem, na verdade, receber a pessoa por inteiro? Não. Para você ter a mente de uma pessoa, você tem que ter a pessoa em si. Então, para você ter a mente de Cristo, você precisa ter o próprio Cristo. E como que isso acontece? Ó? Olha o verso 16. Para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, o quê? O que Paulo queria que Deus concedesse para eles e para nós? Aí ele vai dizer, ó, que sejais fortalecidos com poder pelo seu espírito no homem interior, ou seja, para que você receba o Espírito Santo dentro de você. E quando o Espírito Santo estiver dentro de você, o que vai acontecer então? Para que Cristo habite no vosso coração pela fé. Então, como é que Cristo vai habitar em meu coração pela fé? Quando o Espírito Santo estiver no meu homem interior. Então, ao eu receber o Espírito Santo, ele traz a presença de Cristo para mim.
Então, agora Cristo vem habitar em mim pela fé, através do Espírito Santo. Então, essa é a grande necessidade que nós temos do Espírito Santo, porque é ele quem traz a mente de Cristo para você. É ele que traz a mente, é ele que tira a mente natural e lhe dá a mente de Cristo. Então, isso nós precisamos ter urgentemente. E olha como agora fica claro a questão entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos, ele vem para conversar com Jesus em João capítulo 3, e ele começa a fazer, Ellen White fala que quando ele veio, ele queria debater teologia com Jesus. O negócio dele era debater teologia. Por quê? Ele era um príncipe de Israel, sabia teologia, viu Jesus ali que conhecia as escrituras, ele falou, eu vou lá, vou debater com ele. Quando ele veio, ela fala que Jesus quebrou na hora. Quando ele começou a falar, ele começou a lisonjear, né? Mestre, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí Jesus fala assim, ó, em verdade vos digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Já quebrou Nicodemos dali, a questão que ele queria fazer. E Nicodemos não entende, observe que coisa interessante, Nicodemos não entende o raciocínio de Jesus. Porque, olha o que Jesus fala, quem não nascer de novo. Por que nascer de novo? Porque quando você nasceu da primeira vez, quando você nasceu da descendência de Adão, você veio com a mente natural. Só que a gente acabou de perceber que a mente natural não consegue entender o padrão de justiça de Deus. A mente natural, ela vai colocar um padrão de justiça e quando ela chegar naquele padrão que ela entende que é correto, ela vai ficar tranquila, como Nicodemos estava. Nicodemos, ele era príncipe de Israel, ele sabia as escrituras, ensinava para o povo, dava estudo bíblico, então para ele tinha alcançado o auge. Aí Jesus falou, você precisa nascer de novo. Por quê? Você não recebeu ainda a mente de Cristo, você tem a mente natural. Você não vai conseguir compreender as coisas do Espírito. Você colocou um padrão de justiça que para você é correto, mas o padrão de Deus está muito além disso. E você não alcançou esse padrão. Por quê? Porque você nem compreende ele. Então, se você não nascer de novo, você não vai compreender. Você não vai ver o reino de Deus. Perceba que Jesus ele começa falando assim, ó, quem não nascer de novo não vai ver. Aí depois ele fala assim, ó, quem não nascer de novo não vai entrar no reino. Então, veja, a pessoa não vai nem ver, nem entrar. Não vai ver porque ela não vai compreender os princípios da justiça. E não vai entrar porque ela não vai conseguir fazer esses princípios, não vai conseguir colocar em prática, porque ela nem sabe quais são. Ela só vai entender aquilo que ela entendeu na mente natural, mas a mente natural não consegue abarcar a justiça de Deus como um todo. Só a mente de Cristo consegue fazer isso. Somente a mente de Cristo. E eu quero finalizar fazendo um ponto aqui, ó. Vamos voltar aqui para Romanos e a gente vai finalizar entendendo agora qual é o fim aqui de Romanos 7. Olha só. Romanos capítulo 7, ele vai dizer sobre isso, sobre o que estava acontecendo com ele, né? Que ele tentava, não conseguia. E o que ele queria fazer, ele não conseguia, né? Então, ele vivia esse dilema. Porém, gente, o que ele vai trazer nesse livro, sobretudo se vocês puderem comprar esse livro depois e lerem, leiam, gente, porque é um livro extremamente importante. Ele vai dizer o seguinte, essa situação de Romanos 7, ela não pode ser uma realidade na vida do cristão. Ela não pode ser algo que vai permear a sua vida o tempo todo. Não, por quê? Veja só, Romanos capítulo 7, quando ele vai dizer sobre essa situação que ele vivia, olha o que ele vai dizer no verso 20. Ele diz assim, ó, ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Eu acho então essa lei, que quando eu quero fazer o bem, o mal está presente comigo. Pois eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior. Mas eu vejo outra lei nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente, e me trazendo cativo debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha só, perceba que coisa interessante. Ele vai dizer assim, ó, com a minha mente eu consigo compreender os princípios. Veja que ele está falando da mente natural aqui, porque ele não entendia de fato. Porque ele estava em um conflito ali, querendo fazer aquilo que ele sabia que era correto, mas ele não conseguia, ele não tinha poder para fazer aquilo. E a mente de Cristo não é assim. Você consegue imaginar Cristo dizendo isso? O bem que eu quero, eu não consigo. Não. Cristo fazia o bem. Né? Em Atos 2, ele até fala, ele andou fazendo o bem. Cristo conseguia operar a justiça de Deus. Então, a mente de Cristo, ela consegue. Agora, a mente natural, ela vive nesse dilema, querer, mas não consigo. Não consigo fazer o bem. Só que ele diz assim, ó, então em mim existe uma outra lei que ele chama de lei do pecado. Então, veja, ele diz assim, ó, existe dentro dos meus membros a lei do pecado. Aí ele fala, quem vai me livrar disso? Quem vai me livrar dessa lei do pecado? Então, essa lei do pecado é isso. O querer fazer, mas não consegue. É a mente natural, a lei do pecado. Só que quando você entra em Romanos 8, olha o que ele fala. Ele termina o capítulo 7 dizendo,
Graças a Deus por Jesus Cristo. Então, quem pode livrar a pessoa dessa situação? Jesus Cristo. E aí, por isso que ele diz no capítulo 8, ó, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Olha que coisa interessante. Então, ele diz assim, ó, mas em mim mesmo, essa lei do pecado vive em mim, eu tento fazer o bem, mas não consigo, eu sou preso, eu sou escravo do pecado. Mas olha o que Cristo fala em Lucas capítulo 4. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, para libertar os cativos e dizer aos presos, saiam. Então, a obra de Cristo é libertar as pessoas do cativeiro. Qual cativeiro? Qual era o cativeiro que estávamos presos? Provérbios 5:22. Era o cativeiro do pecado. Então, Jesus vem e diz assim, ó, você é livre. Então, essa condição de querer fazer o bem, não consigo, eu sei até o que é correto, mas não consigo, isso é porque o quê? É a mente natural. Mas Cristo Jesus, ele vem até você e diz assim, ó, eu quero libertar disso. João 8,36 diz assim, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você não tem que ter mais essa experiência de tentar e não consigo. É muito difícil a vida cristã, eu tento, mas não consigo. Por que tanto lamento? Porque, na verdade, o cristianismo, muitas vezes, nós estamos vivendo um cristianismo de mente natural, que é o quê? Eu tento fazer aquilo que eu acho que é correto, mas, na verdade, o padrão de Deus ele é muito maior do que a gente pode imaginar. Você vê que, aí no capítulo 8, ele fala assim, ó, mas nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Por que não tem nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus? Porque olha o que ele diz, porque quem está em Cristo Jesus não anda mais segundo a carne. Então, olha que interessante, no capítulo 7 ele tinha dito, mas eu sou carnal. Mas quem está em Cristo Jesus agora, então ele vai tratando aqui da experiência dele, onde ele diz, olha, quando ele olhava para a lei, antes, né, de receber Cristo nele, então ele tentava e não fazia. Agora, em Cristo Jesus, olha o que ele fala, para quem está em Cristo Jesus não há condenação, porque eles não andam mais segundo a carne, mas segundo quem? Segundo o Espírito. Então, olha que diferença, eles não podem mais andar segundo a carne, por quê? Porque ao Espírito Santo vir sobre eles, o Espírito Santo traz Cristo. E ao trazer Cristo, ele muda a mente da pessoa e ele tira a mente natural e dá a mente de Cristo. Logo, essa pessoa é uma nova criatura. Ela não tem mais aqueles velhos hábitos, aqueles velhos gostos. E essa situação passou. Por isso que ele diz, ó, a lei do Espírito. Perceba que é a mesma lei, os 10 mandamentos. Mas antes, quando ele olhava para os 10 mandamentos, ele chamava de lei do pecado, porque ele olhava, tentava e não conseguia. Então ele chamava de lei do pecado. O pecado pelo mandamento me tomou e tudo, então ele não conseguia. Só que agora ele fala assim, ó, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. Perceba, os 10 mandamentos, eles são eternos, eles nunca mudaram. Eles continuaram a mesma coisa, do início ao fim. Mas a experiência dele com os mandamentos, ou seja, e essa vai ser a nossa experiência, muda. O que era morte passa a ser vida. Por quê? Porque o Espírito Santo, ao lhe dar a mente de Cristo, ele vai transformar a sua visão da justiça de Deus. Você vai começar a entender muito mais do que você entendia antes. E agora ele vai lhe dar poder para viver isso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, você crê, o poder lhe é dado. E aí você consegue agora começar a viver a justiça e viver a obediência. Por isso que quem está em Cristo Jesus não há condenação. Observe, imagine que a lei passa, né, diante de você passa diante da lei e a lei ela vai monitorar a sua vida inteira. Por que a lei não vai condenar quem está em Cristo Jesus? Porque quando a lei agora olha para quem está em Cristo Jesus, a lei ela condena quem? Condena transgressores. Mas ao a pessoa receber Cristo, ela é perdoada de todos os seus pecados passados e ela recebe poder para viver de acordo com a lei. Então, a lei não pode condenar essa pessoa, porque essa pessoa já passou do estado de transgressão para a obediência. Então, a lei, ela olha a obediência de Cristo imputada àquela pessoa e ela vê a obediência de Cristo manifestada na vida daquela pessoa. Essa é a obra do Espírito Santo. É isso que ele vem fazer. Por isso que no Desejado de Todas as Nações, a gente fala que o Espírito Santo foi comunicado a toda a alma para guardá-la de pecar. Para que essa pessoa possa viver essa experiência de Romanos 8, de aquela experiência, né, deficiente que ela tinha antes, de ela ter aquele ideal dela, ela vai começar a perceber que, na verdade, o ideal, o padrão de Deus, ele é muito mais elevado e ela nunca conseguiria fazer isso. E aí, então, ela vai começar a compreender como Jesus explicou para Nicodemos. Então, quando Nicodemos não estava entendendo nada, Jesus falou, olha, o vento, ele sopra onde quer.
o vento sopra onde quer. E você ouve a sua voz. Mas você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. O que significa isso? O vento, ele estava se referindo à obra do Espírito. O Espírito, ele trabalha. Você vai sentir os efeitos dele. Mas você não sabe exatamente de onde ele vem, nem para onde ele vai. Ou seja, é uma obra invisível, imperceptível. A pessoa vai sendo transformada à medida que ela contempla Jesus. Mas quem faz essa obra é o Espírito Santo. É ele que vai trazer essa nova natureza para você. Então, por isso que o Espírito Profecia fala assim, ó, aquele que está sendo aperfeiçoado em Cristo Jesus nunca vai dizer sou santo. Por quê? Porque, na verdade, é uma obra que é invisível. Você sente o efeito dela, mas você não sabe explicar isso. Porque quem faz essa obra dentro de você é o Espírito Santo. Então, precisamos mais do que nunca rogar pelo batismo do Espírito Santo, para que ele tire de nós essa dificuldade em viver a vida cristã. E precisamos fazer essa reflexão. Eu tenho a mente de Cristo hoje? Ou a minha mente ainda é a mente natural? E precisamos pensar, mesmo que nós tenhamos milhares de anos de igreja, por quê? Olha para quem Jesus falou, para Nicodemos. Era uma pessoa que já era avançada em idade, tinha anos de sinagoga, anos de estudo da palavra, mas Jesus falou, olha, mas você ainda não tem a mente, sua mente ainda é mente natural, você tem que nascer de novo, ou seja, tem que ter uma outra mente. Com essa daí você não vai conseguir entrar no reino. Então precisamos pensar hoje, e eu já tenho vivido essa experiência da lei do pecado ter sido retirada de mim, e eu agora vivo a lei do Espírito, ou a vida cristã para mim ainda é aquela dificuldade. Eu sei o que é correto, mas não consigo viver esse ideal de Deus. Nem sei qual é o ideal de Deus, porque eu formulei para mim o que é o meu ideal, e não consigo nem viver o meu ideal. Então, precisamos orar, dizer, Senhor, dá-me a mente de Cristo. Dá-me a mente de Cristo. Porque se nós tivermos a mente de Cristo, nós viveremos uma experiência cristã muito mais profunda e não viveremos mais na carne. E eu quero finalizar com vocês agora com o último texto, que é Gálatas, capítulo 5. E aí a gente finaliza nesse momento, que diz assim. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, verso 16, que diz assim, ó. Isto vos digo, andeis no Espírito e não satisfareis o desejo da carne. Em outras traduções vai dizer, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Então perceba, se realmente você recebeu o Espírito, a mente de Cristo, a Bíblia diz para você, jamais, ou seja, em nenhuma hipótese, em nenhuma situação, não importa o que aconteça, você não vai satisfazer os desejos da carne. Por quê? Porque o Espírito Santo ele é muito poderoso e ele lhe guarda de cair. Então, que essa seja uma experiência em nossa vida, né? Que possamos realmente receber a mente de Cristo, porque só a mente de Cristo é que vai receber o selo de Deus. Isso fica muito claro quando a gente lê o livro. A nossa mente natural não pode receber o selo, mas a mente de Cristo vai receber o selo de Deus. E que quando o anjo terminar de selar as pessoas, né, que ele possa olhar para nós e ver a mente de Cristo, para que a gente possa receber o selo de Deus e ser protegido no tempo da angústia. Vamos fazer uma oração então, para a gente poder finalizar? Oremos juntos. Nossa, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou mensageiros no passado, Pai, nossos pioneiros, para nos trazer a luz. E pedimos ao Senhor, Pai, a mente de Cristo nessa manhã, que nós não venhamos viver, Pai, dependente das circunstâncias, que não sejam as circunstâncias que determinem nosso humor, a forma como a gente fala, a forma como a gente reage, que não sejam as circunstâncias, meu Pai, que moldem o nosso cristianismo, mas que a mente de Cristo em nós molde as circunstâncias ao nosso redor. Suplicamos o Espírito Santo, Pai, que é mais imprescindível do que nunca, Pai. Se naquela época dos discípulos foi necessário eles terem o Espírito Santo, mesmo após terem feito tantas coisas, Senhor, andarem com Jesus 3 anos e meio, ter feito milagres e tudo isso, eles ainda necessitaram do Espírito Santo, que dirá a nós, Senhor. Por isso lhe pedimos, ó Pai, tenha misericórdia de nós, transforma a nossa natureza e, por favor, Senhor, se nós ainda não temos a mente de Cristo, Pai, por favor, Pai, envia o teu Espírito, nos coloca essa mente, transforma, Senhor, nossa visão do que é justiça de fato, que nós possamos enxergar a justiça de acordo com o teu padrão de justiça e que possamos vivê-la, Pai. Tudo isso é o que lhe pedimos e lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Louvado seja Deus por essa mensagem. O nosso coração está literalmente agradecido ao Senhor, porque, mais uma vez, o Senhor veio falar poderosamente aos nossos corações. E é com esse espírito de gratidão a Deus que nós queremos pedir. Irmã Nícia, a senhora já pode louvar? Posso? Pode cantar, irmã Nícia. Ouve, Senhor, nosso clamor, envia teu Santo Espírito para nos encher do teu poder e refletir tua glória. Ouve, Senhor, nosso clamor, envia teu Santo Espírito para convencer o nosso ser de que tu és soberano. Ouve, Senhor, nosso clamor, envia teu Santo Espírito para nos encher do teu poder e refletir tua glória. Amém, 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 amém. Amém, irmã Amém. Nícia. Obrigado por esse louvor tão inspirador. Bom, gente, chegou o momento, né, de termos as nossas considerações. O que o Espírito Santo falou ao seu coração, o que essa mensagem, né, ela está falando com você. Comigo falou profundamente, porque esse é um dos assuntos que eu mais gosto de estudar. E nós estudamos muito aqui já na sala, né? Como Satanás tem feito para sequestrar a nossa mente. Nós tivemos aqui o Jabes, que já falou sobre isso, o pastor Jurandir, a Nádia, eu já falei sobre esse assunto aqui, tantos outros que já falaram, né, sobre como o Satanás tem sequestrado a nossa mente. Mas hoje aqui, o Ivan, ele trouxe um complemento, né? Satanás, ele trabalha ativamente, né, para sequestrar a mente da criança, do jovem, do adulto, mas hoje ele trouxe aqui a perspectiva de como vamos ter a mente de Cristo. Porque nós lutamos tanto, tanto, tanto e fazemos aquilo que não queremos, mas é porque muitas vezes ainda não entendemos que o padrão de justiça de Deus é muito maior do que o nosso. Ainda estamos com a nossa mente natural. E para fazermos aquilo que Cristo deseja, precisamos de ter a mente de Cristo e o caráter de Cristo. Louvado seja Deus, porque Deus não nos deixa sem luz. E a cada dia Deus tem cuidado de você aqui nessa sala. Ele tem enviado mensagens e mensageiros, porque ele deseja profundamente que esse povo que está levantando pela madrugada, que está estudando a sua palavra, que está orando, que está buscando em oração, ele está preparando esse povo para receber o seu selo. E o povo que vai receber o selo, ele precisa da mente de Cristo e do caráter de Cristo, né? O caráter de Cristo é a sua lei, que é a base do seu governo. Que nós possamos, nesta manhã, ter entendido essa mensagem. Alguém mais gostaria de considerar? Alguém gostaria de fazer uma pergunta, ou de considerar, dar um testemunho? Eu sei que você está aí a pensar, né, como eu estou aqui a pensar, porque essa mensagem é realmente
muito, muito, muito profunda, né? E nós vimos aqui que nós precisamos do batismo do Espírito Santo. Somente aqueles que forem batizados com o Espírito Santo vão ser os selados, né? Quando a gente estuda, né, ali sobre os sacerdotes, como era a vestimenta dos sacerdotes, os sacerdotes eles tinham escrito em suas testas uma placa de ouro, escrito santidade ao Senhor. E lá em 1 Pedro 2,9, lá fala, vós sois sacerdotes, nós seremos os sacerdotes do nosso tempo. Nós também teremos que ter escrito na nossa testa, santidade ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que nós possamos compreender que santidade é sermos parecidos com Cristo. A Bíblia fala que sem santificação não veremos a Deus. Então, nós vamos ter que ter a mente de Cristo para sermos santos, né? Para termos escrito na nossa mente, santidade ao Senhor. Eu não estou vendo ninguém aqui levantando as mãos, né? Alguém levantou, minha irmã. Acho que teve uma Tá. irmã. Naudília. Irmã Naudília, seja bem-vinda. Amém. Olha, bom dia. Então, esse assunto, ele é lindo, é maravilhoso, ele é confortante, ele é animador, né? Ele e também me deixa muito preocupada. Eu tenho uma filha quase 50 anos, né? Minha filha tem. E uma das minhas filhas. E, às vezes, eu tenho vergonha, sabe, dela. Ela fala assim, mãe, a senhora é a sacerdotisa aqui do lar. A senhora não pode falar essas coisas. Sabe? Aí, isso alguns tempos atrás, sabe? Eu era, assim, com ela, eu era relaxada, sabe como? Eu me relaxava com ela, porque era minha filha, né? Então, eu ficava falando coisas bobas, sabe? Corriqueiras, assim, da vida, que realmente não deve sair da boca de uma mãe e de uma cristã. Eu vou dar exemplo aqui que não é tão boba que a coisa, aos meus olhos, era tão bobo, né? Que eu repetia sempre aquilo. Alô? Ah, tá. Estamos Alô? ouvindo. Estamos ouvindo, Naudília. Então, hoje, sabe, hoje, mais uma vez, hoje foi mais, assim, sucinto, sabe? Foi muito profundo na minha mente. E eu, dentro de mim, falei assim, eu nunca mais, pelo poder do Espírito Santo, eu nunca mais vou dizer essa palavra boba, assim, não vou citar aqui para não ficar sem graça. Mas é uma coisa assim, que eu achava boba, sabe? Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, eu jamais vou falar com minha filha. É brincadeira com eu e ela, sabe? Mas é uma coisa assim que eu não posso falar, porque eu não devo falar. Porque se eu tenho a mente de Cristo, Cristo não iria falar aquilo lá. Como eu estar num lugar onde Cristo não vai estar comigo. Assim, é como se eu for sair de casa sem antes falar com Deus, eu posso ir? Eu sempre tenho essas manias, sabe? Esse jeito de ser. Senhor Jesus, é para eu ir agora? Ontem mesmo, por exemplo, eu ia sair, e Deus falou assim, não, fica em casa. Mas, Senhor, eu preciso sair, fica em casa. Deus me fala, sabe? E Deus tem me falado, sabe, para eu policiar mais as minhas palavras, sabe? Eu sou um pouco, assim, pedrosa, sabe? Eu sou um pouco assim, mas a mente de Cristo está sempre na minha mente, sabe? Eu tenho aquela receios. Eu faço e depois eu falo assim, oh, meu Deus, eu não queria fazer isso. Sabe? Hoje eu me identifiquei muito com essa pregação. Que Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus, que todos tenham um bom sábado. Amém, minha irmã. Amém, Louvado irmã seja Deus. Naudília. Minha irmã, eu queria só falar para o pessoal, esse Sim. livro, teve gente perguntando onde é que vende, ele é vendido na Editora dos Pioneiros, no site. E lá no YouTube, se vocês quiserem acompanhar, eu estou fazendo todo sábado à tarde, eu estou fazendo um estudo com o pessoal numa live, né? Onde está pegando capítulo por capítulo. Aí eu vou colocar o nome do canal, se vocês quiserem olhar depois, tá aí no chat. No YouTube, é o canal Justifica. A gente já está no capítulo, hoje a gente vai entrar no capítulo 13. Mas se vocês quiserem acompanhar desde o capítulo 1 em diante, pode acompanhar, porque cada sermão dele é cada um mais profundo do que o outro. E eu agradeço muito por ter, hoje pela manhã, compartilhado isso, que é algo que realmente tem transformado a minha vida, tem transformado a minha mente, né? Transformado o meu entendimento. E compartilhar isso com os irmãos é uma
É uma bênção sem medida. Muito obrigado. Ivan, qual que é o horário que você faz esse estudo? É às 3 da tarde. Das 3 Às às 15 4. horas. Ivan, você está em qual estado? Eu estou na Bahia. Ah, na Bahia. Eu tenho sangue baiano, né? Meu pai é baiano, né? Meu Olha pai tem só. parentes em Jequié, né? Então, Aham. é muito bom, né? Obrigado, Ivan, por você ter aceitado, né, o nosso convite, o convite Eu que aí agradeço. da Keila. Se eu te falar que uma irmã de Jequié já tinha me dado o seu contato, né? A irmã Ana, e ela falou assim, olha, convide o Ivan, mas tudo é no tempo de Deus, é na hora de Deus, né? E a Amém. Keila fez o convite para você. Louvado seja Deus, porque é Ele quem traz os mensageiros, é Ele quem traz as mensagens. E nós Amém. estamos muito felizes, né, de ter você também amanhã, que esse estudo não para aqui, viu, pessoal? Amanhã o Amém. Ivan estará conosco novamente, nós vamos continuar esse estudo, né? Sim. E eu tenho certeza que o Senhor vai continuar falando através de você. E nós estamos muito felizes, porque o cristão tem que avançar, viu, Naudília? Eu aprendi aqui na sala que a cada dia, quando nós aprendemos algo novo, quando Cristo fala conosco, nós devemos avançar, né? Não devemos ficar parados no meio da escada. Avance, suba mais um degrau, porque é assim que nós vamos chegar ao ideal, né, da justiça de Deus. Então, nós teremos a mente de Cristo e o caráter de Cristo desde que nós avancemos. Eu aprendi hoje que isso não é bom, que isso não é legal, que isso não agrada a Deus. Avance, abandone e avance, né? Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos, então, mais uma vez, nos colocar nas mãos de Cristo. O nome do livro, Caio, a Naudília está perguntando. É a mensagem do terceiro anjo. A mensagem, eu vou escrever aqui no chat, a mensagem do terceiro anjo de 1893. Opa, perdão, Ok. faltou um anjo. A mensagem do terceiro anjo, 1893. O irmão Mário, inclusive, escreveu aqui também no chat, né? Que também lá na Casa Publicadora encontra-se esse livro, né? Também. Então, aqueles que desejarem, né? Tem algumas casas publicadoras que vendem, mas tem outras que não têm. Eles colocaram vários livros desses para vender nas casas publicadoras, mas acho que foram poucos. Aí tem casa publicadora que tem, normalmente são as centrais. Nas centrais de cada estado, assim, vende. Mas pode ser que você não ache em todas. Uhum. Quem não me encontrar, né, tem a indicação aí do Caio, né, da editora dos Pioneiros. Então, que nós possamos buscar esse conhecimento, né, para o nosso crescimento espiritual. Bom, gente, hoje é sábado, né, nós temos aí que nos dirigir à igreja daqui a pouco, né? Então, nós vamos encerrar esse momento com uma oração. Alguém gostaria de orar para terminar esse momento? A Naudília, ela estava com a mão levantada. Ela já fez o comentário? Ela já fez. Irmã Naudília, Ok. só gostaria de falar mais alguma coisa? Não, eu posso orar. Então, ore para nós terminarmos. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Que este nome, Senhor Jesus, seja exaltado em nós, teus filhos e filhas. Pai querido, neste momento, nas horas do teu santo dia, nós aqui estamos, ó Pai. Por que não dizemos, às vezes, cansados? Mas, Pai, nós esperamos uma eternidade para descansarmos eternamente, juntinho do Senhor. Pai querido, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor extermine o nosso eu em nós. Extermine, Senhor, o meu eu, para que eu possa receber a unção do Espírito Santo em mim, em nós.
para que nós possamos fazer a diferença. Nós somos a reparadores de brechas, Senhor, neste mundo. O Senhor nos concedeu essa graça de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Portanto, Pai querido, não olhe para nós, não olhe para mim, mas olhe para Jesus Cristo, teu Filho amado, que morreu na cruz por mim, e tenha misericórdia de todos nós. Venha nos abençoar, Senhor, de uma maneira tal que o mundo possa ver o brilho de Jesus em nós, como Moisés, ao descer do monte, ele desceu iluminado, brilhoso, que nós sejamos o brilho de Cristo por onde quer que nós formos, neste dia e todos os dias das nossas vidas. Venha nos abençoar nossas famílias, ó Pai, nossos filhos, nossos amigos e os nossos inimigos que sejam alcançados, ó Pai, mesmo por nós mesmos, que nós possamos viver uma vida que o inimigo possa ver em nós, o nosso inimigo homem, possa ver em nós Jesus Cristo. Obrigada, Pai, por essa mensagem tão maravilhosa. Em nome de Jesus, abençoe o nosso irmãozinho que pregou essa palavra tão linda. Que ele continua na presença do Senhor, ele continua acreditando na esperança de que Jesus vai voltar e vai nos levar todos nós para o céu. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai querido. Obrigada, obrigada, Senhor, por essa manhã linda e maravilhosa. Em nome de Jesus, amém. Amém, louvado seja Deus. Amém. Amém. Então amanhã estaremos juntos pela graça do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pessoal, vamos aguardar o hino. Tempo de ser santo, tu deves tomar.
Amém. Que Deus seja louvado por esse culto tão inspirador nesta manhã de sábado. Amanhã estaremos de volta às 5 horas da manhã, no horário aqui do Brasil, às 9 horas do horário de Portugal. Esperamos você mais uma vez. Um feliz sábado a todos e até amanhã. Até amanhã. Feliz sábado. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado, eu amo vocês. Amamos você também, Naudília. Amém. Até amanhã, pessoal.